Boas tardes. Em primeiro lugar, um abraço de parabéns também ao António Cabeleira, não apenas porque faz anos hoje, mas também porque aceitou partilhar connosco, neste dia, a sua disponibilidade para se candidatar novamente a Presidente da Câmara de Chaves. E eu creio que quando nós temos um bom Presidente de Câmara, como é o caso do António Cabeleira, devemos ficar sempre satisfeitos por saber que podemos continuar a contar com ele e tenho a certeza de que terá todo o apoio em Chaves para poder fazer a sua reeleição nas próximas eleições de 2017. Um abraço grande e boa sorte, que também é precisa. Quero cumprimentar também o Presidente da Assembleia Municipal, o Francisco António Viegas, e cumprimentar o Vice-Presidente da Comissão Política Digital do PSD, Fernando Queiroga, que é também Presidente da Câmara de Boticas, e o responsável distrital por coordenar todo o trabalho preparatório das próximas eleições autárquicas. Cumprimento-vos a todos e quer eu, quer as pessoas que me acompanham, em particular o Vice-Presidente da Comissão Política Nacional, Dr. Marco António Costa, estamos muito felizes por poder estar junto da militância do PSD, nesta fase, a preparar o terreno para podermos ter, nas eleições de 2017, um bom resultado para o país. As eleições autárquicas preparam-se sempre da melhor maneira, escolhendo os melhores para servir as populações e as nossas terras. Não quer dizer que em todo lado não possam existir bons candidatos, personalidades com muita competência, que pudessem também juntar-se a nós nessas eleições e candidatarem-se às juntas de freguesia ou às câmaras municipais. O que quer dizer é que em cada momento devemos sempre pôr um grande cuidado, escolhendo os melhores para cada eleição. E não se esqueçam, as eleições autárquicas são, pelo menos para as câmaras municipais, 308 eleições. São todas diferentes. Agora imaginem quando estamos também a falar nas eleições para as juntas de freguesia, que juntam, como sabem, e agregam muitas freguesias no país, são milhares de freguesias. Precisamos, em primeiro lugar, de saber honrar todos aqueles que fizeram um grande trabalho à frente, quer das freguesias, quer das câmaras municipais, das assembleias de freguesia, como das assembleias municipais. Mas temos, evidentemente, de nos preparar para um ciclo novo do mandato autárquico que se vai iniciar. Nós este ano comemoramos os 40 anos sobre as primeiras eleições autárquicas livres. Foi justamente em 1976, em dezembro, que elegemos democraticamente os primeiros órgãos autárquicos. Ao longo destes anos, o nosso país sofreu uma transformação muito grande e para melhor, não apenas porque nos integramos na União Europeia, não apenas porque vivemos em democracia e, portanto, passamos a ter a possibilidade de lutar por níveis de realização social e de bem-estar que antes não podíamos fazer. Tudo isso foi importante, mas como já tenho sublinhado noutras ocasiões, devemos muitíssimo aos milhares e milhares de autarcas que souberam defender as suas terras, as suas localidades, as suas aldeias, os seus lugares, os municípios a que pertenceram. E quem, como nós,
que fez parte durante muito tempo de um Portugal esquecido, sabemos bem ver a diferença entre o que era o Portugal de 74 e 75 e o que é o Portugal de hoje. A melhor maneira que temos, portanto, hoje de poder assinalar estes 40 anos de democracia nas nossas localidades, no nosso poder local, é como hoje o PSD de Chaves escolheu fazer, homenagear os seus autarcas. E eu quero, no que respeita aos presidentes de Câmara, enviar novamente aqui um abraço muito forte ao João Batista, que justamente há 3 anos passou o seu testemunho ao António Cabeleira, aqui em Chaves, e que foi um grande presidente da Câmara de Chaves, como já antes tinha sido o Branco Teixeira. Mas não nos esquecemos também das juntas de freguesia. Foi com muita emoção que ouvimos aqui um discurso sentido e emocionado de alguém que lutou muito pela sua freguesia e que representa bem esse espírito que, de 76 para cá, passou a ser um espírito democrático, mas convém recordar, se assinalam este ano também, 100 anos desde que as freguesias foram criadas. Como sabem, até aí as freguesias coincidiam praticamente com as paróquias no país. E apesar de já uns anos antes se ter dividido a jurisdição religiosa da civil, na verdade, só em 1916 é que essas jurisdições civis foram criadas como freguesias. Temos 100 anos, portanto, de tradição de freguesia no nosso país. Mas desde que iniciámos o poder democrático, estas freguesias passaram a ter também um poder efetivo, do mesmo modo que os municípios assumiram um papel reivindicativo e efetivo em relação ao Estado Central, assim as freguesias lutaram pelas suas terras junto das câmaras municipais. E o António Cabeleira sabe, porque é Presidente de Câmara, como é importante dar atenção a cada freguesia. E eu lembro, porque quando era Primeiro-Ministro, também tinha de dar atenção a muitos Presidentes de Câmara, como o António Cabeleira, que, e bem, reclamavam um papel mais atento ao poder local, como ele sempre reclamou para Chaves, e às vezes bem difícil era esse papel que desempenhava, e aqui o quero recordar no dia de hoje. Nós hoje podemos olhar para estes 40 anos e celebrar a democracia no poder local. Mas podemos também reconhecer que estamos a entrar numa nova fase em que as nossas autarquias estão preparadíssimas para poder receber novas responsabilidades, para poderem ter novas competências que podem ser desenvolvidas com maior proximidade às populações. Se há 40 anos foi importante ter câmaras municipais democráticas para poder ter direito àquilo que hoje consideramos banal, o saneamento, as infraestruturas básicas. Hoje que essa fase está bem ultrapassada, nós precisamos que as nossas autarquias possam ajudar a fazer uma coisa que há 40 anos não nos passaria pela cabeça: fixar as pessoas. Reparem bem, há 40 anos nós já sabíamos que muitas pessoas, sobretudo no interior do país, emigravam para poder buscar oportunidades que as suas terras não tinham. Mas as suas terras, nestes 40 anos, ganharam muitas das coisas que na altura não existiam. Escolas, centros de saúde e de atendimento, infraestruturas básicas, acessibilidades
equipamentos na área da cultura, isso hoje está ao alcance. O que não temos é gente para poder usufruir dessas condições. E cada vez mais o nosso território está assimétrico, cada vez mais as pessoas faltam aonde é preciso. E é por isso que os nossos autarcas hoje têm de estar preparados, não apenas para poder responder melhor à satisfação de necessidades sociais na área da saúde, na área da educação, na área do apoio social, mas devem também estar em condições de poder lutar pela competitividade dos seus territórios, por atrair investimento que traga emprego, porque é isso que fixa as pessoas. As pessoas ficam aonde têm a possibilidade de trabalhar e de ganhar a vida. A minha convicção é que este novo ciclo que se vai abrir, a partir de 2017, pode concentrar uma nova fase do poder local em Portugal. E podemos, nesse novo mandato, eleger presidentes de Câmara, vereadores, presidentes de Junta, com outras competências, com outras responsabilidades para podermos oferecer às nossas populações em todo o país melhores condições para que possam desfrutar das suas terras e de maior confiança no futuro. Apresentámos no Parlamento uma proposta ambiciosa, justamente para poder transferir para os municípios essas novas competências. A maioria que hoje governa o país entendeu chumbar todas as propostas. Veremos se aquilo que o Governo tem dito, que é o de que está disponível para acolher novas competências e responsabilidades para os municípios, se vai efetivamente materializar. Mas é muito mau sinal que, logo que confrontado com a possibilidade de definir um nível de ambição de uma forma tão consensual quanto possível, tão alargada quanto possível, a maioria que apoia o Governo e o Governo tivessem entendido que era preferível chumbar todas as propostas da oposição. Mas isso, deixem-me dizer-lhes, já vem sendo habitual. Nós hoje sabemos que se queremos fazer alguma reforma no país importante, a reforma do Estado, aproveitando para isso a descentralização para os municípios, a reforma da segurança social, a pensar nos futuros pensionistas e naqueles que precisam de ganhar confiança nos sistemas de pensões. Se queremos reformar as nossas estruturas económicas para crescer mais como estávamos a crescer em 2015 e não estamos a crescer tanto este ano, e o Governo já prevê que para 2017 se possa ainda crescer menos do que em 2015, se queremos fazer realmente transformações que nos tragam alguma coisa para o futuro, então, deixem-me dizer-vos, nós não precisamos só de um poder local forte, de uma descentralização efetiva, nós precisamos da alma e da ambição reformista que só o PSD tem na sociedade portuguesa. Muitos acham, e eu estou atento a isso, que uma vez que já fomos bem-sucedidos quando estivemos no Governo, tanto que tirámos o país da bancarrota, o pusemos a crescer e a crescer mais do que está, a criar emprego e a criar mais emprego do que se cria agora. Se salvamos o Estado Social, se deixamos, como se dizia, os cofres cheios, que agora o tempo é de descomprimir, que agora é tempo não de olhar para o futuro, mas de viver o dia, de folgar as costas, de gastar um bocadinho com mais à vontade. Não encontrarão
especialmente em mim, ninguém que tenha qualquer coisa contra viver melhor. Poder distender um bocadinho, de alguma maneira respirar um pouco de alívio por termos saído da beira do abismo em que estivemos. E é natural que seja assim, porque eu, como todos os que estão aqui nesta sala e muitos outros pelo país inteiro, fizemos muito porque o país hoje pudesse realmente respirar de outra maneira e olhar com mais confiança para o futuro. Mas há uma coisa que vos quero garantir e que partilho com toda a convicção. Se muito do que fizemos não tinha grande espaço de manobra porque não havia muito mais que se pudesse fazer quando não há dinheiro, é assim, muito do que fizemos foi também a pensar no futuro. E houve muitas reformas importantes que fizemos para que na saúde, na economia, na educação, o nosso futuro pudesse ser melhor. Esta semana ouvimos resultados de um estudo internacional muito importante sobre o ensino da matemática e das ciências. E sabem o que é que revelou o estudo? Que Portugal tinha melhorado imensamente durante os anos em que estivemos no governo no ensino da matemática. Nós que andámos dezenas de anos a lamentar-nos por os nossos alunos saberem muito menos matemática do que aqueles que estavam na União Europeia e, em particular, nos países do norte da Europa, agora vimos Portugal ultrapassar alguns desses países. Como é que o fizemos? Eu digo-vos, com exigência, com exames, com avaliação. Alguém conhece outra maneira de a gente ter resultados bons, se não sendo exigente, ambicioso, avaliando bem, preparando bem os jovens para o futuro? Talvez não tenha sido por acaso que a maioria que hoje governa o país tivesse começado as reversões pela educação. Claro que quando aparecerem os estudos daqui a uns anos sobre as consequências de se terem abolido os exames, a exigência na educação, nessa altura será tarde, porque nessa altura o mal está feito. Se nós queremos alguma coisa com ambição para o futuro, temos de lutar por ela. Quem em terras de Trás-os-Montes, no meio de Penedos, fez brotar sustento para o dia-a-dia e para o futuro, sabe que sem esforço e sem exigência não se alcança nada. Se nós queremos alguma coisa de importante para o futuro, temos de saber lutar por isso. E é por isso que o deixa andar nunca nos serve. Foi essa a lição que aprendemos com o nosso fundador, com o Dr. Sá Carneiro. Deixem-me, em 2 ou 3 minutos, fazer essa evocação também, que hoje se assinala, sobre a morte do Dr. Sá Carneiro e também do engenheiro Adelino Amar da Costa e outros acompanhantes no acidente de aviação que os vitimou justamente há 36 anos. Eu, nessa altura, tinha 16 anos e estava com o meu pai aqui em Chaves, nesse dia, onde ele fazia formação para médicos. E, à hora a que se deu o acidente, trabalhava-se até tarde, o funcionário dos serviços de saúde, aqui em Chaves, que por sinal era um militante nosso também, já desaparecido e que eu aqui recordo com muita saudade, o Sr. Flávio, foi ter connosco para comunicar que a televisão estava a anunciar a morte do Primeiro-Ministro. Ficámos incrédulos, evidentemente, ninguém estava a contar com tal coisa. Não tardou 10 minutos, ouviu-se o ribombar de foguetes
os comunistas e outra gente das extremas esquerdas festejaram em Chaves e um pouco por todo o país a morte do Primeiro-Ministro. Finalmente, o Sá Carneiro tinha morrido. Lançaram-se foguetes e abriram-se garrafas de champanhe. Houve quem tivesse ficado contente por aquele governo acabar e por Sá Carneiro ter morrido. Não vos escondo, impressionou-me muito que alguém visse, mesmo tratando-se de adversários políticos, um motivo de regozijo na morte, ainda para mais trágica, fosse de quem fosse. Não sei se por isso o PSD reavivou sempre este princípio humanista de respeitar a morte, seja de quem for. E desde que existimos como partido, nunca celebramos a morte de ninguém. Podemos evocá-la respeitosamente, a sua vida com orgulho, como é o caso do PSD, e no caso de adversários políticos, recordando aquilo a que nos opunhamos, de que discordávamos, mas sempre respeitando o luto, respeitando aquilo que é a morte quando ela chega. Foi isso que fizemos no Parlamento ainda esta semana, a propósito da morte de Fidel Castro. Muita gente escreveu que não percebia porque é que o PSD se tinha abstido no Parlamento num voto de pesar pela morte de Fidel Castro. Estas coisas já não se discutem no Parlamento. Votam-se, mas não se discutem. Talvez não fosse mal que pudessem ser discutidas. Porque se fosse assim, nós teríamos podido dizer que sempre, desde a Constituinte, o PSD nunca votou contra nenhuma manifestação de pesar, pela morte, fosse de quem fosse. Mas nunca deixámos, na discussão política, de manifestar e vincar as diferenças que tínhamos quando nos opunhamos às visões que as pessoas que tinham morrido defendiam. Nós não temos nada a ver com o regime cubano, não temos nada a ver com a ditadura que Fidel Castro implantou, mas temos respeito pela sua morte e por isso nos abstivemos naquele voto. Mas sempre o fizemos com respeito perante a morte, fosse de quem fosse. E cada vez que me lembro da noite de há 36 anos, de gente que celebrava com foguetórios e champanhe a morte de Sá Carneiro, que percebi que em política não pode valer tudo. Em política nós também temos de ser respeitosos para com a pessoa, seja nossa adversária ou seja das nossas fileiras. O país que Sá Carneiro representou já não existe. Nesse sentido, o partido que ele fundou também já não existe. O país é o mesmo Portugal, mas é diferente do país de 74. O PSD que ele fundou, enquanto partido, no seu repositório de valores, de princípios, é o mesmo. Mas como o país mudou, nós também evoluímos e procuramos responder, sobretudo, àquilo que são as necessidades que o futuro que queremos construir hoje nos impelem. Não somos situacionistas. Ficamos preocupados quando olhamos para países como Espanha, aqui ao lado, que cresce
3 vezes mais do que Portugal. E nós pagamos, pelo que devemos, mais do dobro do que pagam os espanhóis. Por que é assim? Há uma resposta para isso. Nós podíamos estar a crescer mais e podíamos estar a pagar menos pelas dívidas que os outros contraíram no passado. Se seguíssemos políticas realistas. Políticas realistas não são políticas de crise. A crise ficou para trás em 2013. Em 2014 crescemos. Em 2015 crescemos e crescemos mais do que agora. E podíamos estar a crescer muito mais em 2016 e a esperar crescer muito mais em 2017 se as políticas corretas hoje estivessem a ser adotadas pelo Governo. Mas este Governo não quer crescer muito mais. Foi uma ambição que abandonou há muito tempo. Este Governo só quer iludir as pessoas, julgando que com isso consegue conquistar os votos. E por isso faz uma coisa que tenho a certeza repugnaria a Sá Carneiro, como me envergonha a mim. Programa de uma forma demagógica e populista a campanha eleitoral, instrumentalizando o Estado ao serviço dos partidos que o apoiam. Eu devo recordar que a lei diz que os governos estão obrigados à imparcialidade e à isenção em período de campanha eleitoral. Não é só em período de campanha eleitoral para a Assembleia da República. É também para as eleições europeias, para as eleições autárquicas, para todas as eleições. Em período eleitoral, os governos, as câmaras, devem se comportar com isenção e imparcialidade. É por isso que os municípios, como os governos, programam a sua atividade ao longo do mandato para chegar ao fim e poder colher os benefícios do trabalho que foi feito. E esse trabalho deve ser mostrado. Mas ninguém anda em campanha eleitoral a prometer demagogicamente, seja o que for. Este Governo fala, programa-o, anuncia-o com antecedência. Vai haver campanha em setembro? Em agosto vai haver aumentos. Aumentos extraordinários das pensões, aumentos do subsídio de refeição. Em setembro ou outubro pode haver eleições, os precários vão entrar todos para o Estado. Não é bom? A última vez que isto aconteceu foi em finais dos anos 90. O Estado recebeu quase 100 mil precários. Quando veio a Troika, tivemos de reduzir 80 mil funcionários no Estado. É assim, uns acham que podem engordar o Estado, que outros lá hão de aparecer daqui a uns anos para pagar a fatura. É isto uma forma séria de tratar os portugueses? Aqueles que pagam do seu bolso com os impostos a demagogia, o eleitoralismo e o populismo? Aonde estão as consciências que deviam velar no espaço público porque a imparcialidade e a isenção vingassem? E já agora, aonde está um bocadinho de vergonha para não se tratar os portugueses da forma despodurada como este Governo trata? O PSD é um partido que leva a sério Portugal e os portugueses. Foi uma lição que aprendemos com Sá Carneiro, que está na gênese do nosso partido. Nós não instrumentalizamos o Estado, nem usamos as pessoas para os fins eleitorais. E se for preciso enfrentar incompreensões e dificuldades para lutar pelo bem comum e pelo futuro, não nos importamos de o fazer. Da mesma maneira, devo dizer, porque me impressionou bastante um homem em tempos de grandes dificuldades, porque passámos,
José Silva Lopes, foi Ministro das Finanças, foi também Governador do Banco de Portugal. Evoco a sua memória com muito respeito hoje, até porque ele não era um homem que fosse da nossa área política. Pelo contrário. E lembro-me, em alturas de dificuldades, de Silva Lopes dizer: eu sou o primeiro a lutar contra os meus interesses. Eu sei que o país não tem dinheiro e que há pessoas que precisam mais do que eu. E se o Estado, para ajustar as contas, tiver de suprimir alguns direitos e tiver de racionar a despesa pública, eu sou o primeiro a dizer que compreendo. E impressionou-me como aquele homem, realmente, com grande nível, categoria, um homem que não era da nossa área política, era de uma área mais socialista, dizia, no fundo, a todos os seus, que creis, pois não há, e eu que tenho mais, não hei de ajudar. É assim. Nós não podemos, egoisticamente, olhar apenas para os nossos interesses a cada dia que passa. Temos de olhar para os interesses comuns, para o bem comum, para aquilo que achamos que é melhor, não apenas para nós, mas para o futuro do nosso país. É isso que é a política. A política não é um conjunto apenas de jogos em que se trocam apoios, em que se jogam convicções e interesses. A política é mais do que isso. O país não é apenas o país dos desempregados, dos funcionários públicos, dos pensionistas, dos médicos, dos advogados, dos enfermeiros e por aí fora. Se somarem tudo isso, isso não é Portugal. Isso são partes, são segmentos do país. Mas o país não é a soma disso tudo, é muito mais do que isso. As corporações, os sindicatos, as empresas, o Estado, quando querem construir alguma coisa com importância para o futuro, não podem só olhar para o dia que passa, para o presente e para o seu umbigo. Têm de saber olhar para o bem comum e para o futuro. E é isso que hoje fazemos na oposição. Não pensem que é por não estarmos no governo que prescindimos daquilo em que acreditamos ou que trocamos a nossa maneira de ver o mundo por conveniências eleitorais. Não somos desses, nunca seremos desses, atrevo-me a dizer, porque esse não é o partido de Sá Carneiro, esse não é o PPD, PSD, em que nós nos forjamos, essa não é a social-democracia em Portugal. A social-democracia em Portugal fez-se a pensar no futuro, em reformar o Estado e a economia, para pôr cada português e os portugueses no centro da ação política. António Cabeleira, as próximas eleições autárquicas abrirão um ciclo novo para o poder local. Estou convencido que serão também um impulso muito importante para uma nova fase na vida do país. E cá estaremos todos juntos para lutar por concretizar essas expectativas. Um abraço muito grande e um bom Natal, que ele também já está à porta. Obrigado.